pergunta, uma questão? Senão, nós vamos avançar para o tópico seguinte. Aliás, aqui há uma correção a ser feita no título, só que eu não vou fazer agora porque demandaria um pouco de tempo. Mas eu já estou fazendo a correção aqui, tipos ou espécies, tudo bem? Desculpe aí o erro de digitação, tipos ou espécies de conhecimentos. De conhecimento. Depois eu corrijo e retifico esse erro de digitação. Imagino que agora seja um pouco mais fácil entender o que segue, né? Então, existem tipos de conhecimento. Esses tipos de conhecimento têm cada um, claro, o seu próprio modo de proceder, seus próprios procedimentos, seus próprios critérios, de modo que temos que falar que existem saberes ou conhecimentos diferentes. Por exemplo, o saber filosófico, né? Filosofia é um saber de formação, né? Diferente, por exemplo, como nós veremos daqui a pouco, da ciência, que é um saber de explicação. Então, o propósito da filosofia é compreender o mundo, compreender a realidade, né? Compreender o próprio pensamento, ou melhor dizendo, a filosofia opera com razões, com argumentos, diferentemente da ciência, fazendo esse contraste aqui, né? Esse contraste, essa comparação ao mesmo tempo. A ciência opera mediante causas, né? Causas explicativas. A filosofia opera com razões, ou seja, com argumentos. São motivos racionais, né? Só voltando um pouco, porque é importante, a essa altura, entendermos qual é a tarefa, qual é o estatuto da filosofia. Eu estava tratando há pouco da diferença entre a filosofia da ciência de Popper e de Carnap, ou do Círculo de Viena, de um modo geral, do assim chamado movimento neopositivista, né? Popper retoma, digamos assim, o problema da indução, né, que foi formulado por Hume. Ou seja, Popper responde a muitas das questões levantadas por Hume, né? Ao mesmo tempo, ele vai afirmar que a natureza do conhecimento científico não pode ser ou não pode pretender ser absoluta. A ciência deve recorrer à testabilidade, à refutabilidade, mas as provas nunca serão cabais, definitivas, né? Ou seja, não haverá nunca a possibilidade de fazermos o último experimento. Ou seja, sempre será possível fazer um novo experimento ou uma nova experiência. A filosofia, então, ela é distinta da ciência, ela é um saber, e se você quiser, ela pode até ser considerada uma ciência, mas uma ciência teórica e prática, não uma ciência empírica ou experimental. Ou seja, as proposições filosóficas não podem ser testadas, não são passíveis de teste empírico, né? Por isso, nenhuma tese filosófica pode ser comprovada e nem refutada por base empírica. Por exemplo, a República de Platão, quer dizer, esse estado idealizado, né, imaginado por Platão lá na obra A República, nunca existiu. O próprio Platão vai dizer, talvez nunca venha a existir. E, entretanto, essa teoria política de Platão, ela continua válida, independentemente se foi ou não aplicada ou implementada essa ideia historicamente. Ou mesmo, por exemplo, com as ideias de Marx, bom, com qualquer ideia de qualquer filósofo. O que fez o nosso professor aqui, Vanderlei, ele estuda stalinismo, o leninismo, o que se passou no leste europeu. Mas, do ponto de vista filosófico, nós não podemos dizer que as ideias de Marx foram
testadas, verificadas ou refutadas por aquela experiência histórica chamada socialismo real. O socialismo científico de Marx não pode ser comprovado empiricamente. E também não pode ser refutado. Por isso dizer, não deu certo. Não deu certo a experiência histórica. Que quer dizer, o socialismo real não é a prova não é a prova que invalida o socialismo científico de Marx. Não. Uma prova empírica ou uma suposta prova empírica nada prova do ponto de vista de uma teoria filosófica. Ou seja, as teorias filosóficas elas são insuscetíveis de provas e de contraprovas. Não podemos nem provar empiricamente e nem refutar, mas elas são passíveis de prova ou de provas, isto é, de demonstrações racionais. Ou seja, há uma diferença entre a validação, a validade lógica, a coerência interna de um sistema filosófico de sua vigência histórica. O que nós queremos saber quando nós estudamos um filósofo, um pensador, é da validade de suas ideias, não da vigência de suas ideias. Por exemplo, se estudamos Marx, então, como disse há pouco, não é para sabermos se as ideias de Marx estão sendo não aplicadas, se elas são vigentes. Não, se elas são válidas, né? Porque a vigência dessas ideias depende de quem delas fará uso. E quem delas fará uso poderá fazer bom ou mau uso. Um uso indevido, um uso ideológico, poderá instrumentalizar o pensamento de um filósofo. Então, basta para a filosofia provar a validade, a validez de suas ideias. E esta prova é dada pelos próprios filósofos nas suas obras. Eles validam logicamente, racionalmente suas teses ou teorias, assim como na matemática. O matemático não precisa provar empiricamente um teorema. Não. Ele prova, né, mediante raciocínios, mediante cálculos sofisticados, rebuscados. Muito bem. Então, a filosofia é um saber de formação. É um saber que a filosofia diz o que nós podemos ser, né? Diferente, por exemplo, da ciência, né? Mas aqui, nesse momento, não é o caso de nos determos sobre o saber filosófico. Basta entender que a filosofia opera com conceitos, é claro, mas com razões, com argumentos e com problemas. E sua base teórica é autossuficiente, né? Então, a filosofia não precisa descer à prática, quer dizer, descer à base empírica, para verificar a validade de suas ideias, né? A bem da verdade, nenhuma teoria filosófica foi provada e nem refutada empiricamente. Esta é, digamos assim, uma ideia de largo consenso na filosofia, ou melhor dizendo, na história da filosofia. Muito bem, mas isso já me parece ser algo muito bem compreendido por vocês. A ciência é, por sua vez, um saber de explicação. Ela visa explicar porque ela se serve de causas ou de fatores, né, causais. É um saber que, né, saber proposicional, busca a verdade. O surgimento da ciência dá origem à divisão dos saberes, como já fiz notar. Ou seja, a ciência opera de um lado com a razão e de outro lado com a experiência ou com a experiência dos sentidos, né? Ou com o experimento, que é, digamos assim, uma reprodução artificial, né, de um fenômeno ou de um evento. Muito bem? A ciência lança essa pergunta: como e por que os fenômenos ocorrem? Quer dizer, ela busca identificar causas, ela quer identificar, descobrir a causa que deu origem a tal fenômeno, a causa que provocou, digamos, a pandemia da Covid, né? Tá claro? Ou do ponto de vista histórico, ou da história, da ciência da história,
qual foi a causa, se não o motivo, o fator que precipitou o regime militar, ou conjunto de fatores, porque, nesse caso, é sempre multicausal, ou um fenômeno pode ser multicausal ou multifatorial. Quais foram, então, os fatores que precipitaram o golpe militar no Brasil em 64? Existem, é claro, uma hierarquia de fatores, os mais determinantes, né, os secundários e os principais, né? Poderemos, ou quer dizer, os historiadores podem elencar quais foram aqueles que podem ser considerados os determinantes e os auxiliares na explicação deste fenômeno histórico. Muito bem, eu vou passar um pouquinho mais rápido para poder dar uma ideia genérica ou geral sobre os diferentes tipos de saberes, né? Então, para a ciência, a experiência corrobora uma teoria. Para a filosofia, a experiência exemplifica uma teoria. Veja, o que é muito diferente. Na ciência, do ponto de vista verificacionista, quer dizer, neopositivista, uma experiência ou um conjunto de experiências pode provar cabalmente uma teoria. Para a filosofia, a experiência, né, exemplifica, né, uma teoria. Claro, quando ela é bem sucedida. Quando ela é mal sucedida, como, por exemplo, podemos dizer que até certo ponto, podemos discutir isso em outro momento, né? O socialismo foi bem ou mal, o socialismo real foi bem ou mal sucedido. Poderíamos dizer até certo ponto, né? Podemos analisar. Existe toda uma controvérsia a respeito. A filosofia subordina o exemplo ao conceito. O exemplo ao conceito. De modo geral, então, as ideias filosóficas, elas, embora tenham relação com a experiência, uma experiência não pode absorver todo um conceito filosófico. Ou seja, a experiência histórica do socialismo real nunca absorveu, nunca exauriu, esgotou a ideia socialista de Marx, essa ideia de uma sociedade socialista. Um exemplo histórico não esgota a potencialidade de uma ideia. Por isso que as ideias filosóficas, elas transcendem as suas épocas históricas e, ao mesmo tempo, né, seus povos e suas culturas, né? As ideias filosóficas, elas são transcendentes. Não é à toa que nós continuamos a estudar Platão, Hegel, Marx. Né? Marx já não existe mais, tá? Do século XIX. Estudamos Descartes, por quê? Os filósofos morreram, mas suas ideias... Estou falando dos filósofos do passado, né? Porque nós temos filósofos vivos também, no tempo presente. Os filósofos do passado morreram, mas suas ideias continuam vivas, quer dizer, chegam até nós. As suas ideias ainda possuem vigor, vitalidade, fertilidade, né? Que podem, então, fertilizar o nosso pensamento. Quer dizer, podem lançar alguma luz sobre a realidade, né? Nos auxiliar a pensar, né, o mundo que nós vivemos. Enquanto a ciência se ocupa com o que existe, o filósofo ocupa seu pensamento com o que pode ou poderia existir. Ou seja, a ciência está sempre circunscrita, restrita aos fatos e acontecimentos. O pensamento do cientista sempre está limitado por um fato ou um acontecimento. O pensamento filosófico não se deixa circunscrever pelos fatos, né? Porque os fatos são bons ou maus exemplos de um pensamento filosófico, né? Agora, no caso da ciência, o pensamento ele se torna refém de um fato. Por exemplo, se estou estudando o regime militar de 64, então meu pensamento sobre este objeto, ele está restrito, circunscrito, limitado por esse fato. Quer dizer, eu não poderei estudar o regime militar do Brasil e fazer uma transposição mecânica para entender o regime militar no Chile. Dizer, olha, essa explicação aqui é a mesma, sei lá. Não. Claro que pode existir elementos comuns, mas essa explicação desse fato, ela é única, é singular. Então, este pensamento está restrito a esse fato. Por isso dizer que o filósofo habita dois mundos, o mundo dos fatos, este mundo, e o mundo das ideias, ou outro mundo, quer dizer, o mundo das possibilidades teóricas, né?
Temos outro tipo de saber, que é o saber técnico, que é um saber, então, de produção, né? Que é, ao meu ver, o saber predominante, né, no mundo em que nós vivemos. O saber técnico e o saber científico, ou então a tecnociência, né? Existe já essa possibilidade de a gente se referir à técnica e à ciência como tecnociência, com uma palavra só, para dizer do vínculo interno profundo que existe entre esses dois tipos de saberes, né? Veja, por exemplo, que o nosso mundo é habitado por objetos técnicos. A técnica parece ser parece ser ou é onipresente, onipotente, né? E talvez onisciente, né? Nós estamos aqui atribuindo ao poder técnico científico aquelas virtudes, aquelas qualidades que nós atribuímos à divindade, a Deus. A máquina eletrônica, o computador, é produto, por exemplo, do estágio mais avançado da técnica, da tecnologia digital, né? Bom, o outro tipo de saber é o saber das artes, é um saber de criação, de invenção. A arte diz respeito à nossa capacidade imaginativa, à nossa imaginação, à nossa capacidade de inventar. As artes se ocupam do belo, né? A ciência se ocupa da verdade. A filosofia também. Mas as artes se ocupam do belo, né? Então, um poema, uma poesia, pode não ser verdadeira. Via de regra, não é, né? Pode dizer coisas contraditórias. Numa poesia, não existe uma lógica racional. O que é a chamada licença poética, né? Você pode dizer coisas contraditórias, metafóricas, né? Num romance, não precisa existir coerência, porque os sentimentos humanos não são coerentes. Mas o que vale no romance não é essa coerência interna, essa lógica da não contradição, ou mesmo da contradição dialética, da oposição, né? É a beleza. Se o romance é belo ou não. É assim que nós julgamos uma obra de arte. Uma música, ou ela é bela ou ela é feia, né? Quer dizer, ela agrada ou desagrada, os nossos ouvidos. Ela nos eleva ou nos rebaixa, né? As músicas por exemplo, elas nos rebaixam, quer dizer, estimulam em nós os instintos mais primitivos, né? Que estão muito próximos dos instintos dos animais. Uma música de qualidade é uma música que te eleva o teu espírito, que te faz pensar, né? Que te faz refletir, que te faz ser alguém mais consciente, mais responsável perante a sua vida, a vida dos outros, né? Uma música de qualidade é uma música que também tem uma boa letra, né? Ou seja, pode ser uma música que faz uma crítica social, né? A religião também é um tipo de saber, ao menos assim a filosofia entende. É um tipo de saber, mas um saber de salvação, né? Que depende, portanto, da fé de quem professa, né? Ou seja, a religião ou toda religião repousa sobre uma crença. As crenças, elas não podem ser objeto de questionamento e nem de comprovação empírica, né? Ou seja, não podemos questionar, não podemos discutir as crenças religiosas enquanto estamos participando de ritos religiosos ou de cerimônias religiosas. Nós podemos, na universidade, num curso de filosofia da religião, de história da religião, de sociologia da religião, ou de psicologia da religião, discutir. Mas enquanto estamos lá na igreja, dentro de uma cerimônia, não cabe a dúvida, não cabe ou não caberia um debate, não cabe um debate, não cabe a problematização. Ali é o lugar do exercício de uma crença religiosa. Espero ter esclarecido. Muito bem. Vanderlei, já estamos aí quase no limiar, né? Quem sabe, rapidamente, mais um ponto tópico, pode ser?
Tranquilo que estou aí, tranquilo. Ou então eu posso encerrar por aqui, mas ao mesmo tempo abrir para alguma pergunta. Eu ficaria muito desencantado, né, se nenhuma pergunta me fosse feita. Eu estou dizendo isso, viu? É, Eu estou sendo deveras sincero. Um ô, professor fica muito desencantado com os seus alunos se ele não é indagado. Não é indagado, não é questionado, não é interrogado. Então, prepara uma pergunta aí, viu? Ao menos uma, né? talvez, vamos ver o Senão, Arquimedes, o senão eu vou Valério, sofrer esse final de semana de desencanto. a Daniela, o Gabriel, talvez esteja um pouco tímido ainda, né, para perguntar. Timidez aqui, eu acho que ela não existe, né? Muito pelo contrário. Recapitulando, então, ou seja, sintetizando o percurso que nós fizemos. O percurso foi um pouco lento, vagaroso, porque é assim mesmo, viu? Não dá para andar às pressas, porque a gente acaba não reconhecendo bem o terreno, digamos. Então, algumas características que poderiam qualificar, né, o conhecimento científico. O primeiro critério talvez fosse o critério da racionalidade, né? Toda ciência pretende ser um saber crítico, né? Crítico na medida em que ela busca identificar as verdadeiras causas de um fenômeno. E com isso ela deixa de lado ou abandona as falsas causas, né? A ciência pretende então ser um conhecimento crítico. Bom, toda ciência levanta essa pretensão. Toda ciência também surge, claro, de interrogações, de problemas, né? Toda investigação científica, ela é motivada, né, suscitada por um problema. Assim também na filosofia. É um problema que conduz o cientista, o espírito do cientista à pesquisa. Com uma diferença em relação à filosofia. Na ciência, busca-se ou pretende-se buscar uma solução para o problema. Quer dizer, solucionar é pôr fim ao problema. Na filosofia, o filósofo sabe de antemão que ele só pode dar uma resposta para um problema, uma resposta que pode ser a melhor ou a pior. Ele só pode responder a um problema, mas nunca solucioná-lo, quer dizer, eliminá-lo, né, erradicá-lo. A ciência, sim, a ciência quer ou visa, pretende, ao menos as ciências naturais. Elas pretendem pôr fim aos problemas. O filósofo parece se deixar encantar pelos problemas. Ele é atraído, seduzido pelos problemas, né? O cientista ele é atraído pelas soluções. Por isso que o pensamento filosófico ele é um pensamento interrogante, né? Outro traço característico da ciência é o traço que eu aponto aqui como sendo o metódico, né? Embora ainda não tenha desenvolvido o que eu gostaria de desenvolver, mas eu farei isso provavelmente na próxima aula. Então, o saber científico também é um saber metódico, quer dizer, rigoroso. A ciência tem um próprio modo de operar, né? Não é só a ciência que visa o saber. Claudinei, Pois não. a Gabriele levantou a mão. Opa, que bom. Professor, boa tarde. Boa tarde. Eu lembro que no início o senhor comentou que há uma discussão, né, na filosofia e nas ciências, né, nas ciências em si, do que há em comum nelas, né? E você acha que, por exemplo, tanto na ciência empírica ou não, o senhor até voltou a comentar, o indagar o porquê e como, na sua opinião, é algo em comum entre essas ciências? Entre a filosofia, ciências naturais? Mas aí eu queria saber a sua opinião em relação. O que há, se eu bem entendi a sua pergunta, você gostaria de saber o que há de comum entre os diferentes tipos de conhecimento. Eu vou dar, com a Isso. sua permissão, um passo atrás, então, aqui. Estamos falando dos tipos diferentes de conhecimento. Veja bem, pergunta que deveria ser respondida para responder a sua pergunta, que é relevante, pertinente, né? É a pergunta: o que é o conhecimento?
O que é o conhecimento? Tudo dependerá do que nós entendemos por conhecimento. Se nós entendemos que o conhecimento é apenas a ciência, quer dizer, acabamos por impor uma redução, né, a todo o conhecimento. Conhecimento é só conhecimento científico. E tudo o resto seria, então, falso saber, pseudociência, ou algo, ou não ciência. Diga do modo como você gostaria, né? Classificaria do jeito que você classifica do jeito que você gostaria, mas seria uma redução, né? Talvez não, certamente inadmissível. Agora, se nós entendemos que por ciência, né, a busca, né, da verdade, nós temos que entender, por exemplo, então que a filosofia também é um tipo de conhecimento. Perdão, se nós entendemos por conhecimento a busca da verdade, nós devemos entender também que a filosofia, por exemplo, é um tipo de conhecimento. Se nós entendemos, repito, que o conhecimento é a busca da verdade, nós deveremos também a busca ou a descoberta, né? A busca ou a descoberta. No caso da filosofia, a filosofia é tanto a busca quanto a descoberta, mas é menos a posse e mais a busca, porque a filosofia está sempre questionando-se a si mesma. Mas se assim for, nós devemos também admitir que a religião também é um tipo de conhecimento. Não sei se você está entendendo o que estou querendo dizer. Nós entendemos que por conhecimento, a busca da verdade, de uma verdade justificável, né? Nós então temos que admitir que a própria religião é um tipo de conhecimento. Você poderá dizer, mas é um conhecimento dogmático. Bom, é da natureza da religião ser um conhecimento dogmático. Ou seja, a religião, ela enuncia verdades dogmáticas, quer dizer, inquestionáveis. Então, por exemplo, o cristianismo. Mas não só o cristianismo, o judaísmo, mesmo o islamismo e outras religiões vão afirmar dogmaticamente as suas supostas verdades. Então, a pergunta que nós temos ou teríamos que responder é justamente essa: o que nós entendemos por conhecimento? Qual é a natureza do conhecimento? Quais são as fontes do conhecimento? Quais são as fontes do conhecimento? Quais são as possibilidades, os limites e os critérios do conhecimento? Se nós entendemos que o conhecimento é a busca da verdade, nós devemos também entender que a própria técnica repousa sobre uma verdade. Por exemplo, um avião é um objeto técnico. Ele só consegue alçar voo porque ele está sentado sobre verdades e não sobre uma falsidade. Ou seja, a aerodinâmica tem que ser aquela, esses motores de propulsão devem ser exatamente estes, não podem ser menores, senão não darão conta. Se uma faca consegue partir um pedaço de pão, ora, a faca é um objeto técnico. Esse objeto repousa sobre uma verdade. Assim como todos os objetos, os instrumentos, os aparatos técnicos. Então, a técnica também seria um tipo de conhecimento ou então um tipo de saber. As artes. Parece ser as artes, a mitologia e mesmo o senso comum parecem ser algo um tanto quanto controverso no que diz respeito a este critério. Se nós impusermos, ou então tomarmos como elemento comum a verdade, então parece que na mitologia nós não temos condições mínimas de chegarmos a um acordo, porque a mitologia, assim como a religião, né, muitas vezes se apoia sobre crenças, né? Embora a mitologia também pretende estabelecer verdades. Ou seja, produz significados verdadeiros
né, significados verdadeiros para uma comunidade que compartilha essas crenças. Isso não quer dizer que o conceito de verdade seja o mesmo que o conceito científico. O modo de aferir uma verdade na mitologia não é o mesmo que na ciência, na história ou na ciência chamada física. Então, perceba que talvez fosse possível encontrarmos um elemento comum, o critério de verdade, né? Todo conhecimento, então, busca ou se assenta sobre o princípio, o critério da verdade. Talvez fosse esse o elemento comum, mesmo no senso comum. O senso comum pretende ser verdadeiro. Não quer dizer que ele seja. As artes também, embora se ocupem com o belo, né? Veja o caso, por exemplo, da música. Há algo no fundo que torna possível, né, um som. Né? Há algo possível na pintura, algo que torna possível a pintura de um quadro. Né? Ou o significado de verdade, ou então o critério verificável de verdade. Não sei se você entendeu a diferença entre o critério de verificação de uma verdade ou então o critério de significação de uma verdade. Por exemplo, a filosofia busca a verdade, mas as suas verdades não são verificáveis. Elas produzem um efeito de sentido, um significado na nossa mente. Por exemplo, no caso dos mitos. Tome o mito de Pandora, por exemplo. Todo mundo conhece, né? Aquela jovem que recebeu uma caixa de presentes e ficou por demais curiosa em querer saber o que estava dentro da caixa. Movida por essa curiosidade, ela abriu o lacre e os males que estavam dentro se espalharam pelo mundo. Ora, tem um significado verdadeiro. Mas não é assim que a ciência chamada epidemiologia, que estuda as doenças, explica o surgimento das doenças. Mas os mitos produzem significados verdadeiros. Não sei se eu consegui me fazer entender, Sim, sim, obrigada. ok? Então, o conceito de verdade possa ser um elemento comum, embora o conceito de verdade seja polissêmico. Cada saber entende por verdade algo diverso. A ciência natural, empírica, humana, entende por verdade algo diverso. As próprias ciências entendem diferente, as ciências naturais entendem muitas vezes diferentemente. As ciências humanas entendem diferentemente o conceito de verdade do conceito de verdade das ciências naturais. O conceito de verdade em filosofia não é o mesmo que nas ciências. Então, talvez fosse esse um elemento comum entre os diferentes tipos de saber. Porque, na verdade, o ser humano, ele busca o conhecimento, como diz o próprio Aristóteles na frase, né, de abertura daquela obra monumental chamada A Metafísica. Todo homem tende, por natureza, ao conhecimento. Quer dizer, há em nós um impulso quase que natural ou natural, um impulso quer dizer um desejo de buscar o conhecimento. O conhecimento é a aproximação da verdade. Talvez pudéssemos dizer que a verdade tem três lados: tem o meu, o teu e o dela. O resto é saber quem é que está mais próximo da verdade, né? Ou seja, os humanos buscam a verdade, mas o próprio Platão dizia que a posse total da verdade é um empreendimento impossível. Nós vemos que essa ideia filosófica de Platão, ela repercute nos neopositivistas e também no pensamento de Popper, né?
dentre tantos outros autores. Bem, eu acho que é hora, então, já extrapolei o horário, de encerrarmos por hoje, mas se houver mais alguma questão, alguma pergunta, eu me coloco à disposição. Mas na próxima semana nós vamos retomar a partir, então, desta lâmina, quer dizer, desses slides, do número aqui... Bom, é 12, eu acho, é isso? É o 12, isso. Eu postei 12. agora, então, eu postei lá no chat, a lista de presença, vocês abram ele e preenchem. Enquanto isso, vê se tem alguém mais para fazer alguma pergunta. Está aberto para o Quitolina. Ô, Quitolina. Opa! Assim, de uma forma sucinta, qual a diferença entre saber e conhecimento? Essa é uma questão também bastante, eu diria, complexa de um ponto de vista, embora haja quem tente buscar o caminho da simplificação. Conhecimento muitas vezes é tomado como sinônimo de saber. Então, existem aqueles que nós podemos tomar como regra geral. Saber e conhecimento como se fosse a mesma coisa. Mesma coisa. Mas existem aqueles que se orientam pelo espírito neopositivista ou pelo espírito científico, que reduzem o conhecimento à ciência. Então, são duas questões aqui. A possibilidade de tomar o conceito de saber como sendo sinônimo de conhecimento e a possibilidade de reduzir o conceito de conhecimento ao conceito de ciência. Saber e conhecimento são a mesma coisa sob um ponto de vista, mas são coisas diferentes sob um outro ponto de vista. Para os neopositivistas, tudo que não é ciência não é conhecimento. Somente é conhecimento o que é tido como científico. Para os verificacionistas, os neopositivistas ou positivistas. Conhecimento é sinônimo de ciência. Então, tudo o resto é um saber. É um saber, mas não é um conhecimento. Porque, segundo eles, somente a ciência explica os fenômenos a partir de suas causas, explicaria os fenômenos a partir de suas causas, ou melhor, dos seus fatores causais. E tudo o resto seria, ou cairia na conta de protociência. Protociência quer dizer algo que não foi bem sucedido na tentativa de se tornar uma ciência. A filosofia seria uma protociência, né? Ou então uma não ciência. Seria um saber, mas não um conhecimento. Porque o conhecimento é sempre do tipo proposicional. Eu sei que, quer dizer, é preciso, proposicional quer dizer, é preciso identificar as causas de um fenômeno, é preciso fazer afirmações a partir, né, de demonstrações ou a partir de comprovações. No caso das artes, no caso das religiões, ou mesmo dos mitos, o nosso saber não é do tipo proposicional, não seria do tipo proposicional, quer dizer, não seria passível de estabelecermos teses ou então teorias propriamente ditas. Beleza. Mais alguém? Se não tiver, a gente encerra por aqui, então, por hoje, Quitolina. E aí, no próximo sábado, a gente retoma no mesmo horário. Muito bem, só dizer então uma outra coisa sobre a sua questão, a diferença estaria entre o saber como e o saber que. Por exemplo, eu sei que Deus existe, diz o fiel. Mas como você sabe que Deus existe, né? Então, o saber é sempre um saber que. O conhecimento seria um saber como, né? Que investiga as causas, né? As causas.
Essa seria uma diferença entre saber e conhecimento. Bom, se houver mais alguma pergunta, questão, do contrário, eu agradeço já mais uma vez a presença de vocês, a boa vontade, mas deixo o convite para o próximo sábado, né? Estaremos aqui para mais uma sessão, mais uma aula, eu diria. Convide aqueles colegas que hoje, por acaso, faltaram, né? Ou se ausentaram. Então, Wanderlei, me despeço. Quem vai fazer o encerramento aí, o desligamento da tela é o professor Wanderlei.